Olá, muito boa tarde, como vocês estão? Olha que coisa legal, sejam todos muito bem-vindos à live Arquitetura da Gentileza. Hoje é a estreia das lives que vão acontecer aqui às quintas-feiras, meio-dia e 48. Então, às quintas-feiras, meio-dia e 48, nós temos um encontro marcado aqui de 12 minutos. 12 minutos de insight, 12 minutos de prática, 12 minutos de teoria, 12 minutos de conteúdo aqui aplicados aí. Olha, Thiago Cunha, seja bem-vindo, meu querido. Sempre bom conversar com você. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a arquitetura da gentileza. Pois é, talvez vocês nunca tenham escutado falar disso. Eu convido vocês, inclusive, a ir lá no YouTube, no canal da Arquitetura da Gentileza, e ver algumas coisas que têm sido colocadas lá. E nada mais é do que a gente trazer a nossa prática, ao nosso cotidiano aqui, né, para vocês um pouquinho de como a arquitetura é aplicada, né, a parte teórica, como que a gente aplica tudo isso no nosso dia a dia. E a arquitetura da gentileza, ela é composta em 3 atos. 3 atos. E hoje eu vou falar para vocês aí sobre esses 3 atos da arquitetura da gentileza. Como são as coisas, né? Estou aqui no meu escritório, a CMI resolveu trocar um transformador hoje. Uau, isso é um sinal de que a arquitetura da gentileza se inicia hoje, nesse dia. Independente das circunstâncias, estou aqui levando esse conteúdo, levando essa vontade, essa coisa que queima no meu coração há muito tempo. O pessoal da House, aí, Creative Lab, que me acompanha há muito tempo, ele sabe desse anseio, desse coisa que queima no meu coração, que eu sempre tive vontade de colocar em prática, então estou colocando hoje. Independente das circunstâncias, estou aqui com vocês, né, transmitindo essa live para falar um pouquinho da arquitetura da gentileza. E o propósito de hoje é apresentar isso para vocês, apresentar a arquitetura da gentileza para vocês, tá? Ela vai ser transmitida todas as quintas-feiras aqui no Instagram e vai ser transmitida também no YouTube ao vivo. Então terá uma live simultânea no Instagram e no YouTube, tá? Então, só que hoje, por esse motivo, só está aqui, só estamos no Instagram. E o que é a arquitetura da gentileza? A arquitetura da gentileza ela é composta em 3 atos, tá? São 3 atos que definem a gente enquanto profissional, definem os nossos relacionamentos e definem a nossa relação com a arquitetura, com o objeto edificado. E o que diz o primeiro ato da arquitetura da gentileza? Vamos lá. Primeiro eu preciso ser gentil comigo mesmo. Isso mesmo, eu preciso de entender as minhas competências, eu preciso de entender a minha profissionalização, tudo que eu aprendi da faculdade, tudo que eu aprendi com prática, tudo que eu aprendi em estágios, tudo que eu construí, né, e colocar isso em prática. Pois é, às vezes a gente está com uma bagagem muito cheia, eu posso ler ali um monte de livros, se eu não colocar isso em prática não adianta nada. Então a arquitetura da gentileza, o primeiro ato dela é aquela que diz o seguinte: você deve ser gentil com você, você deve colocar e entender que você é capaz, você é capacitado para conseguir alcançar resultados, entregando-lhe uma arquitetura de qualidade para o seu cliente. Mas para isso você precisa de se conhecer, se entender, e aí sim você conseguirá entregar o máximo para o seu cliente. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo não só para a arquitetura da gentileza, mas para tudo que a gente faz na vida da gente. Então o primeiro ato da arquitetura da gentileza está relacionado com autoconhecimento, com autoliderança, com autogestão, com se entender enquanto profissional capaz de entregar o melhor para o nosso cliente. Esse é o primeiro ato da arquitetura da gentileza. O segundo ato da arquitetura da gentileza está relacionado com os outros, isso mesmo, com os stakeholders, com os profissionais liberais, com todos aqueles que estão relacionados num processo de construção de um projeto, no processo da realização do sonho do seu cliente. Pois é, todos esses que estão envolvidos no processo. Exatamente. Então o segundo ato da arquitetura da gentileza está relacionado com humildade. Exatamente. Você precisa de entender que você, enquanto arquiteto, você não é detentor de todos os conhecimentos e você não conseguirá entregar o melhor para o seu cliente se você não conseguir se relacionar com todos os envolvidos. E isso inclui todos os prestadores de serviço, desde a área de projeto ao executor de obra, ao seu cliente também. Então, esse é o segundo ato da arquitetura da gentileza. Está relacionado com humildade.
humildade. Está relacionado com como você gerencia, como você faz gestão de pessoas no seu dia a dia. Você enquanto arquiteto, no meu caso enquanto arquiteto, e eu também tenho a formação de engenharia civil, mas enquanto você é arquiteto, você design, você tem o processo todo na sua mão. Você consegue entender o que pode prejudicar, o que é potencialidade, o que é fraqueza no seu projeto. Você consegue entender o que pode melhorar e o que pode prejudicar. Então você precisa de saber se relacionar com as pessoas, com todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Não dá para ir sozinho, não dá para achar que sei tudo, não dá para ser arrogante, não dá para ser altivo no sentido de não escutar os outros. Pois é, esse é o segundo ato da arquitetura da gentileza. Ele está relacionado com os outros. Então, recapitulando. Primeiro ato, você conhecer as suas competências, as suas capacidades. Aí se relaciona autoconhecimento, autogestão, autoliderança, fundamental. Você não pode sentir medo no momento de entregar um projeto. Você não pode sentir falta de confiança na hora de apresentar uma proposta. Esses são um dos principais motivos que não te levam a fechar propostas de projeto. Você precisa de mostrar valor, você precisa de transmitir confiança. Então você precisa de se autoconhecer. O segundo está relacionado com as pessoas, com todos os stakeholders, com todos os envolvidos num processo de realização do sonho do seu cliente. Envolvidos no processo da execução de uma obra, envolvidos no processo do desenvolvimento de um projeto. Então, todos esses são importantes. E aqui não é para hierarquizar o que é melhor ou não, mas enquanto profissionais da área criativa, arquiteto, design, inclusive engenheiros civis, a gente precisa de saber que nós dominamos todo o processo. Então, entender e se relacionar com todas as pessoas envolvidas é um ponto-chave para o sucesso do seu projeto. E o terceiro ato, e não menos importante, está relacionado com a construção. A edificação, o projeto, a proposta, ele precisa se articular, ele precisa de conversar, ele precisa de dialogar com tudo que é vivente do seu entorno. Exatamente. E quando eu falo tudo que é vivente, eu estou falando das pessoas que vão usar o espaço, eu estou falando do ambiente natural, eu estou falando das condições climáticas, eu estou falando de tudo isso do universo, da natureza. Não dá para fazer um projeto e sair replicando ele igual caixinhas brancas reproduzidas em vários e vários outros lugares. O modernismo tentou isso e não foi muito feliz, mas isso entra para um outro momento. A gente fala disso num outro momento com mais profundidade teórica. O que eu quero aqui é trazer para vocês coisas práticas, simples e aplicáveis no dia a dia. Então, o terceiro ato da arquitetura da gentileza está relacionado, sim, com a relação do edificado com o que vive. Isso. E quando eu falo o que vive, repetindo aqui, não é só o seu cliente. Não, às vezes um animal de estimação, às vezes uma plantinha, um vaso, que está posicionado aqui de acordo com o nascer do sol, porque é uma planta que gosta disso. Você precisa de entender tudo isso, entender que a arquitetura da gentileza ela envolve esses três atos. Então vamos lá, vamos recapitular. Na estreia da live, todas as quintas-feiras, às 12h48, quase que eu embolo o horário aqui, 12h48 estarei aqui com vocês, compartilhando conhecimentos práticos e aplicáveis para vocês aí, tá? Tudo sobre a arquitetura da gentileza. Isso que eu construí com 15 anos de prática. Isso que eu construí com 15 anos de experiência e expertise na área de arquitetura e também de engenharia civil. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube aí também. Então vamos recapitular para a gente finalizar. O review aqui agora. Arquitetura da gentileza. Olha só, Camila, como você está? A arquitetura da gentileza, ela divide-se em 3 atos, ok? O primeiro ato, seja gentil com você. Você precisa de autoconhecimento, autoliderança, autogestão, para saber o que você consegue entregar de melhor para o seu cliente. Segundo ato, está relacionado com as pessoas, humildade. Você precisa de todos os envolvidos no processo. Não dá para caminhar sozinho. Eu fiz arquitetura e engenharia civil achando que eu ia conseguir fazer tudo. Blá, blá, blá. Não dá. É necessário que você caminhe em conjunto com outras pessoas, seja na mesma área ou todos ali envolvidos nisso. E o terceiro, a arquitetura precisa de conversar com tudo que vive. Então, o edificado e o que vive precisam dialogar sempre. E como eu disse, o que vive é o seu cliente, é tudo natural, é tudo que está relacionado com natureza. Então, você precisa de considerar essa conversa, esse diálogo entre a arquitetura e o que vive, o natural. Sejam todos muito bem-vindos. Essa foi a live de estreia. Olha que coisa boa. Camila, muito bom te ver por aqui. Live de estreia, olha que legal.
Então, arquitetura da gentileza, todas as quintas-feiras, 12h48, 12 minutos de gentileza aqui para vocês, com coisas aplicáveis, coisas que dão para aplicar no seu escritório, coisas que vão fazer sentido para você aí, para facilitar tudo isso. As próximas lives, anota aí. A próxima, eu vou falar especificamente do primeiro ato da arquitetura da gentileza. E em sequência, do segundo e do terceiro ato, nas próximas quintas-feiras aí, se eu não me engano, fechando o mês de março. Foi muito bom estar com vocês aqui, com todos os desafios de hoje. Semig resolveu trocar mexer na rede exatamente no dia de hoje. Pensa, no dia da live. Mas aqui, desafios nos transformam e nos colocam em lugares que sem eles a gente não chegaria. Então, bola pra frente, vamos embora. Estreia hoje da Arquitetura da Gentileza. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E eu espero revê-los aí em breve. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Ah, e olha, antes que eu esqueci, tá vendo como que é o primeiro? Seja gentil com você, seja gentil com todos os outros e seja gentil com a vida. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.